Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos mais uma vez ao canal de Desenvolvimento Profissional e na série Memória Escolar, um programa ao vivo que vai ao ar às terças-feiras a cada 15 dias. Para você que quer desenvolver um projeto aí na sua escola para reconstrução da história institucional, é um ótimo espaço para receber orientações e dicas muito importantes. Aqui você vai conhecer o trabalho de especialistas e pesquisadores da área que poderão auxiliá-los nesse trabalho. O programa de hoje vai ser dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, um bate-papo com um convidado, junto com Diógenes. No segundo bloco, a interação no chat. E no terceiro bloco, como sempre, a apresentação de um objeto do acervo histórico da Escola Caetano de Campos e a história de uma escola da rede. E para o bate-papo de hoje, temos um convidado mais que especial. Ele, que é autor de livros e que está na memória e faz parte da história da formação e da prática de muitos professores. Já participou do nosso trabalho no programa Memória Escolar e voltou aqui hoje, gentilmente, para enriquecer ainda mais o nosso trabalho. O professor Dr. Pedro Paulo Abreu Funari é historiador e arqueólogo brasileiro. Pela Universidade de São Paulo, ingressou em História, formando-se em 1981, com mestrado em Antropologia Social, e em 1986, e o doutorado em Arqueologia no ano de 1990. Pela Unicamp, é livre docente desde 96 e professor titular desde 2004. Lecionou na Unesp de Assis, de 86 a 91, possui pós-doutorado em universidades dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Espanha, França, entre outros títulos acadêmicos. Professor Pedro Paulo, como ele prefere ser chamado, foi por 10 anos assessor de formação de professores no Centro Paula Souza, de 89 a 99, pela Unesp. E é autor de muitos livros. Os Primeiros Habitantes do Brasil para o Ensino Fundamental. Roma, Vida Pública e Vida Privada para os anos finais do ensino fundamental. E para o ensino médio, Grécia e Roma. Muitos de vocês devem lembrar desses livros. Além de muitos outros materiais de apoio didático. Publicou também diversos artigos e capítulos sobre ensino. Professor Pedro Paulo é filho de professor, casado com professora e pai de professora. Olá, professor Pedro Paulo, seja bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite. É sempre um prazer recebê-lo aqui conosco. Eu vou passar agora a palavra para o Diógenes, que é da equipe do Cremario Covas do Núcleo de Memória, que vai conduzir esse bate-papo com o professor, e o tema de hoje é Memória Escolar, Memória e História da Escola. Diógenes e professor Pedro Paulo, é com vocês. Muito obrigado, Cristina. Agradeço também a todos os que nos acompanham pelo aplicativo do Centro de Mídias ou pelo canal de desenvolvimento profissional no YouTube. Um especial agradecimento aos intérpretes de Libras. Vou fazer perguntas e apresentarei imagens do acervo histórico da Escola Caetano de Campos, relacionando o objeto com a pergunta. Peço agora para a produção apresentar o slide 3 do PowerPoint Memória e História. É um relógio de parede utilizado em escolas, com data aproximada de 1920. Relógio, tempo e memória. Professor Pedro Paulo, olá. A primeira pergunta que fazemos é: o conceito de memória, que sofre variações ao longo do tempo, quais as principais diferenças entre as diferentes sociedades do passado e mesmo no presente? Pode-se falar em evolução? Professor? Oi, Diógenes, Cris, equipe toda, muito prazer estar aqui hoje, satisfação de voltar a colaborar aí com vocês e com os professores, as professoras todas. É uma satisfação sempre muito grande, porque, como disse a Cris, filho, professor e pai de professora, quer dizer, então não tem, e casado com professora. De qualquer maneira, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês.
e mais ainda pelo fato de nós estarmos aí nos debruçando sobre um tema tão importante, não só, digamos assim, especificamente para a história, mas para todos que lidam com a escola, com a comunidade toda, professoras, alunas, pais, e o público em geral, porque a escola chega a todas as pessoas, não só a quem frequenta as escolas, mas uma comunidade imensa de pessoas está presente, vivenciando não só a escola, como levando a escola para dentro de casa, né? Quer dizer, mesmo quem não está frequentando recebe isso indiretamente. Então, é uma satisfação muito grande de hoje estar falando com vocês. Essa é a sua pergunta, e o relógio que foi mostrado, em 1920, portanto, demonstra uma época, remonta a uma época e a um tipo de relógio específico, que é aquele que tem um pêndulo e que faz com que ele funcione mecanicamente, né? Ele seja grande para ser visto de longe. Nós estamos pensando que nessa época, há apenas 100 anos atrás, né, de quando é o relógio, as pessoas não tinham não só o celular, que hoje em dia tem o horário, mas mesmo o relógio de pulso. Não era expandido o uso do relógio de pulso. Os poucos relógios individuais que havia eram relógios de bolso, que se chamava, com uma cordinha você punha no bolso. Mesmo assim, era uma coisa muito sofisticada, cara, e que seguramente nem todos ou poucos tinham acesso a esse tipo de relógio individual. Então, vejam a importância desse relógio colocado na escola, em 1920, como balizador das atividades coletivas, né? Então, ele marca não só uma lembrança daquela época, do relógio mecânico, mas ele marca um tipo de relação com o tempo diferente deste que estamos há 100 anos depois, só 100 anos depois. Parece muito, mas não é. Bom, então você perguntou, Diógenes, a questão de se sempre a relação com o passado, ela se mantém com a memória, né? Ela se mantém sempre em todas as sociedades, épocas e lugares. E não, esse é o ponto, que o relógio nos faz um clique para isso, que em pouco tempo, em 100 anos, mudou muito. E se nós formos pensar em largo prazo e também no planeta como um todo, nós veremos que há diversas maneiras diferentes de se relacionar com a memória. A primeira coisa que eu acho importante ressaltar, no geral, assim, é o fato de que nós, com a tecnologia, fomos nos afastando da memorização na cabeça, né? Quer dizer, hoje em dia, com o celular, todos nós sabemos que nós podemos recorrer a uma memória, com esse nome, memória externa, né? O celular é uma memória externa. Então, se você tem uma dúvida, que dia é hoje, que horário é agora, dia da semana, coisas tão simples quanto estas, temos o celular para observar. Ou então coisas mais complexas, que são muitas. Então, eu quero descobrir o que quer dizer uma palavra. Na rua mesmo, eu digito e vem lá a explicação do que aquilo significa. Então, essa é uma relação com a memória muito recente, que está no celular, porém, ela vem de um grande período, que é o período da escrita. Quer dizer, nós temos assim duas relações com a memória. Uma, que é aquela de sociedades que não usam escrita, ou nas quais poucas pessoas usam escrita. Bom, sociedades que não usam escrita, temos, durante toda a história dos homens, dos seres humanos, por milhões de anos, até há 5.000 anos atrás, não havia escrita. Então, isso significa que a maneira de recordar era sempre passada pela oralidade. Repetição, a musicalidade, o repente, que a gente conhece hoje como música popular, digamos, é uma continuação disto, de você fazer rimas para que você possa decorar
e memorizar uma grande quantidade de informações. Então, esse método, não só rimas é um exemplo, outro exemplo também são historinhas que são contadas e que essas historinhas têm uma estrutura que é fácil de lembrar a ordem do que aconteceu, né, do que acontece na historinha. Seria uma mitologia, podemos dizer, uma mitologia, como surgiu o mundo, o que os deuses criaram, o que eles fizeram, como eles fizeram. Nós todos conhecemos isso com o relato bíblico da criação do mundo. Então, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, tal. Então, bom, isso é um aspecto. O segundo aspecto é, depois da invenção da escrita, 5.000 anos atrás, temos um segundo aspecto, quer dizer, grande maioria das pessoas continuou com esse tipo de relação com o passado, com a oralidade. Mas um grupo muito especializado de pessoas, os escribas, ou seja, aquelas pessoas que estudavam e aprendiam a escrever e a ler, que eram altamente especializados, era um número pequeníssimo, percentagem muito pequena, porque era muito difícil escrever em cuneiforme ou em hieróglifo, quer dizer, ou o chinês, que vocês hoje em dia ainda é usado o mesmo sistema parecido, é um sistema com sinais, quer dizer, é muito complicado fazer aquilo. Então, pouquíssimas pessoas sabiam. Então, você cria aí duas categorias, aquele que tem só as coisas na cabeça, o escriba, que ele já começa a passar para a escrita, e o intermediário. O intermediário as pessoas, esse escriba podia ler, e ao ler, ele transmite isso para um número maior de pessoas que não sabem ler. Então, esse é um processo, né? E que não é um processo evolutivo, porque não é evolutivo porque até hoje nós temos essa variedade. Se nós formos entre os bosquímanos da África do Sul, que são esses pigmeus, eles são caçadores-coletores, não escrevem, então eles não são afetados por nada disso. Então os nossos indígenas Yanomamis, que estão todo dia, infelizmente, nas manchetes, é um caso, eles não utilizam a escrita para viver, ao contrário. Então é tudo na base da oralidade. E por outro lado, até hoje nós temos essa diferenciação de níveis de leitura e a leitura pública. Quer dizer, quando nós estamos assistindo uma televisão ou esse vídeo aqui, nós estamos fazendo isso. Quer dizer, nós estamos falando e, portanto, não estamos precisando da escrita para ter acesso. Então, aquele segundo aspecto que eu falei, a pessoa que escrevia e depois falava, e as pessoas ouviam e podiam reproduzir. Então, já é o segundo. Então, temos também. E a terceira característica, e essa eu acho que é muito importante nos dias de hoje, que é o fato de que, conforme você põe por escrito, você, em certa medida, enfraquece essa capacidade e necessidade de memorização. Porque isso significa que você pode recorrer a um livro, vai lá, deixa eu procurar. Essa palavra o que significa? Vou no dicionário. Assim que se fazia antigamente, até há pouco tempo atrás. Até na época do relógio, era isso que tinha que fazer, né? Se tem uma dúvida, vai no dicionário, pai dos burros, e lá está a explicação. Hoje em dia, você tornou tão fácil essa memória externa, que isso já tem questionado a questão de como que as pessoas se relacionam com matemática, com contas, porque realmente as pessoas já não precisam fazer contas nenhuma de cabeça, né? Há 100 anos atrás, na época do relógio, seguramente qualquer conta tinha que ser feita ou num instrumento, ábaco, alguma coisa assim, ou fazer à mão, que é o método que aprendíamos na escola, fazer à mão. Hoje em dia, as pessoas ou falam, né? 3 vezes 3, e o celular responde. Então, não precisa nem escrever 3 vezes 3. Então, eu acho que isso, Jorge, mostra bem que não podemos falar necessariamente de uma evolução, porque há uma convivência, mas é uma relação complexa,
eu acho que a importância da tecnologia, que começou logo com a escrita e que chega agora ao celular, é que ela vai nos distanciando de sociedades e de culturas que são muito orais e que são muitos de historinhas, né? Nós, quando lemos a Bíblia é um livro imenso, assim como a Ilíada e a Odisseia, de Homero, são livros imensos. E, no entanto, eles não foram escritos por muitos séculos. Eles eram decorados. O exemplo mesmo que eu sempre uso, porque eu acho muito interessante, é o Jesus de Nazaré, né? Muitos dizem que ele não era alfabetizado. É uma coisa que não se sabe, mas muitos dizem que ele não era alfabetizado, porque o que ele sabia tudo aquilo, decora. Aquelas citações que aparecem, né, do Gênesis, dos profetas e tal. Então, eu acho que um dos aspectos da memória escolar e desse relógio é mostrar que o tempo passa e que ele está também, a maneira de entendê-lo muda. E muda e também convive em diversas temporalidades com relação a num mesmo momento. E o relógio é aquele mecanismozinho ali, ter que regular, fazer com que ele funcione, é isso aí. Quem não tem um relógio desse não sabe como é difícil manter esse relógio funcionando direito, viu? Então, e é muito interessante, professor, que essa questão da temporalidade, e aí eu peço para a equipe de produção passar o slide 4, remonta para outras questões. Nós vamos apresentar agora o sino, né? No slide 4 temos o sino. O sino utilizado em escolas, lembrando que nós estamos trabalhando com a questão da memória, pensando na questão da memória escolar, né? O sino esse sino que vamos apresentar daqui a pouco data de 1934. O sino que remete ao tempo, o tempo que remete a passado, presente e futuro, não é? E aí vem a pergunta, professor Pedro Paulo, agradecendo sempre aos que estão nos acompanhando, né? E, por favor, participem do chat. A pergunta é a seguinte, professor, pensando que a memória é um dos elementos da construção sobre o passado, o historiador grego Heródoto, no século V a.C., mencionava que reportava o que via e o que ouvia. Mas ele escreveu sua história décadas depois de ter visto e ouvido. E aí fica a pergunta: a construção do passado, como fica? Qual é o papel da memória? Olha, Diógenes, excelente também. Bom, antes de chegarmos à questão aí do ver e ouvir, do Heródoto, convém nós tratarmos aí um pouquinho do nosso sino, né? Porque o sino, bom, esse sino aqui histórico, ele também é tão capital quanto o relógio, e mais antigo que o relógio, né? Ele é tão capital, mais antigo que o relógio. Que é o seguinte, hoje em dia nós temos o sinal na escola, e quando temos o sinal, ele é dado por uma coisa mecânica, né? Uma coisa mecânica que faz um ruído para anunciar as divisões, início, intervalo e fim do expediente, digamos assim, das aulas. Mas isso é coisa que é muito recente, é a mesma coisa que o relógio, esse tipo de técnica, né, de domínio técnico. Anteriormente, o sino exercia essa função, e o sino, ele é muito antigo, desde o início da civilização, das cidades, da vida urbana, 5.000 anos, voltamos aos 5.000 anos atrás, Jorge. Desde aquele momento já temos sinos. Mas o sino é uma coisa de metal, que, portanto, faz bastante barulho. Ele permite tanto o sininho pequeno, individual, que muitas vezes também na escola era utilizado, dentro da sala de aula, quanto esse sino externo, que é o sino que anuncia para todos.
Esse sino externo, inclusive, foi passado para a escola da igreja, da catedral, porque é na catedral que você tem o uso primeiro desse tipo de sinal de passagem do tempo, devido ao fato de você ter um calendário religioso. Então, você toca, até hoje, toca-se o sino em muitas igrejas, na hora anunciando a missa, por exemplo. Então, quer dizer, anunciando o culto, você toca a missa. E isso não toca só para quem está lá, assim, isso toca para o bairro. Esse que é o caso, o princípio desse sino grande que vocês viram aqui, que ele está anunciando para toda a comunidade escolar aquela rotina. A entrada, o recreio e a saída. E assim por diante. Quer dizer, então, eu acho que isso demonstra bem o aspecto, primeiro, assim como o relógio de corda, que vocês viram antes, o aspecto técnico do mundo, né? Quer dizer, esse tipo técnico de contar o tempo e de ritmar o tempo. É isso. Eu acho que isso o sino dá bem conta disso, né? E outra coisa, aí você tem, como esse sino ele é monumental, não? Então temos lá a Catedral de Notre-Dame, os seus sinos, né? Pegou fogo, você tem os sinos lá. Quer dizer, você tem, há uma monumentalidade, não é só que se expande por quilômetros o som, se expande, e além de tudo é uma monumentalidade. Você tem um local bem elevado, no centro da atenção de todo mundo. Bom, então, e isso, como eu disse, inspirado na igreja, mas a igreja, como vocês sabem, era o centro da vida social, na Idade Média, que foi quando isso foi, digamos assim, codificado, foi expandido esse uso, né? E então, quer dizer, esse eu acho que é uma coisa importante, a cadência do tempo. E aí, quando você se pergunta do Heródoto, a questão do ver e ouvir, isso é muito importante pelo seguinte, porque o Heródoto era muito sincero nesse livro que ele escreveu, que é considerado o pai da história, né? Ele era muito sincero porque ele contava as histórias e dizia, olha, me disseram isso, me disseram aquilo, e ele, não, em geral, não endossava, nem dizia que era invenção. Por exemplo, ele falava, olha, encontrei pessoas, me disseram que existem pessoas com duas cabeças, tal. Ele colocava lá, né? Não deixava de colocar, mas, ao mesmo tempo, não endossava, digamos assim. E outras coisas que ele afirmou ter visto, nós temos dúvidas se realmente ele viu, né? Por exemplo, ele fala que, no livro 2, que é do Egito, ele fala que no Egito tudo era ao contrário, em relação ao homem e mulher. As mulheres é que mandavam, as mulheres que saíam à rua, e ele conta um detalhe, ele fala assim, olha, lá os homens urinam de cócoras, e as mulheres de pé. Então, ele esteve no Egito. A gente imagina, a maioria das pessoas considera, os estudiosos consideram, bom, isso aí é uma invenção do Heródoto, né? Porque ele não viu isso. Mas, e realmente, é difícil imaginar que fosse dessa maneira, mas reflete algo verdadeiro, que é o fato de que, ao estar no Egito, ele viu as mulheres com muita atividade pública, saindo às ruas, fazendo atividades, mandando, sendo rainha, né, no caso não, Cleópatra é posterior, mas já havia sido antes, né? Então, quer dizer, ele está um pouco refletindo o que causou nele a impressão, o papel da mulher na sociedade. Quer dizer, não que ele tenha visto literalmente a mulher fazendo isso, mas entra num imaginário de coisas que estariam bem convenientes para uma mulher, uma sociedade que desse essa amplidão para as mulheres. Então, aí a questão que você perguntou é essencial, porque ele fala que o que ele viu e o que ele ouviu. E depois de muitas décadas, independente disso, quer dizer, ele viu isso que ele descreve. Olha, aí entra a questão, como eu disse aqui, a questão que a vista dele, assim como a nossa, de qualquer um, ela é passada por filtros. Então, você não consegue enxergar direto, você enxerga já mediado. Então, ele vê a mulher na rua, andando, etc. Ele já, na cabeça dele, por exemplo, considera que ela faz urina de tal maneira.
coisa que ele nem teria como testemunhar, né, provavelmente, né? Então, quer dizer, é uma coisa especulativa, né? Ele não ia testemunhar isso. E mesmo no caso masculino, que ele afirma, também dificilmente ele tenha realmente testemunhado isso. Então, isso é um aspecto que a memória individual e mesmo coletiva, portanto, quer dizer, o que deriva das pessoas conversando, ela é muito influenciada pelo contexto cultural, contexto de repertório de todos nós, do indivíduo e da sociedade. De tal maneira que nós sempre, quando referimos à escola, por exemplo, história da escola, isso aí é particularmente relevante, Diógenes, para a questão da entrevista que se faz com antigos alunos e antigos professores. Porque os antigos alunos e antigos professores, eles costumam ser afetados pelo que a gente chama de nostalgia da juventude. Então, você entrevista uma pessoa sobre a sua infância, e a infância era maravilhosa, era só doce, a escola era maravilhosa, e assim vai. E o professor também, né? Quando eu era jovem, era uma maravilha em sala de aula. Então, isso é influenciado pela circunstância de que a pessoa fala isso, quando já está com 60, 70 ou mais anos de idade, e olha para si mesmo, para aquela circunstância, já com um olhar benigno, um olhar de saudade, né? Na verdade, é saudades da juventude, e não de detalhes tão concretos assim. Então, isso eu acho muito importante, porque nós lidamos na memória escolar, com artefatos, com sinos, relógios, mas nós lidamos principalmente com pessoas. E essas pessoas, portanto, vão nos transmitir afetos. Temos que ter noção disso, né? E, ao mesmo tempo, respeitar. Não é pelo fato de que é uma coisa um pouco romanceada que não é respeitável. Ao contrário, é respeitável. Mas temos que ter essa consciência, Diógenes. Isso é interessante, professor, que mesmo na questão da história oral, é isso que tem o valor também, a fala subjetiva, né? Essa fala subjetiva, não é que por ser fala subjetiva que deve ser retirada. Aí que vai estar o valor. Ao contrário, pessoal, porque os sentimentos, né? Os sentimentos, eles são importantíssimos, porque eu falei que é uma visão romanceada, né? De si mesmo, mas ao mesmo tempo também aparecem marcas, né? Foi para a diretoria, o professor que fazia decorar, ou fazia ajoelhar no milho. Quer dizer, falei que só a parte positiva, mas também tem outra parte que pode ser o ressentimento, né? A pessoa se sentiu ferida, né? Foi humilhada em alguma situação, ou o professor sofreu alguma coisa. Então, isso temos que respeitar e, ao mesmo tempo, testemunhar, porque testemunha uma época, né? Um tipo de punição que havia e tal. Ou até o valor da escola que se dava, mesmo sendo romanceado, porque é um diálogo entre gerações também. Também. E, pessoal, não esqueçam de enviarem suas questões e comentários pelo aplicativo do Centro de Mídias, hein, pessoal? O chat vai ser daqui a pouco, vamos começar o chat. Então, perguntas, observações. Pelo YouTube não é possível fazer essas questões. Agora eu peço para a produção apresentar o slide número 5. É um conjunto de lápis com grafite, utilizado em escolas com marcações de tabuada. A minha geração usou isso, né? Quantas pessoas utilizaram esse tipo de lápis? Esse lápis também traz para nós esses indicadores de memória, professor, que no caso é o lápis, traz para nós um pouco desse sentimento positivo, pode ser sentimento negativo, mas esses indicadores de memória, eles são indicadores de memória ou de história? A questão é, há diferenças entre memória e história? A memória diferencia-se como da história? São duas faces da mesma moeda, professor Pedro Paulo? Olha, muito boa pergunta, Diógenes. Esse lápis aí com essa tabuada, ele demonstra muitas coisas. Ele demonstra um método de ensino que é para você decorar
Ao mesmo tempo, já é uma época, esses lápis foram introduzidos numa época, já, eu assim de cabeça eu não saberia dizer, mas é uma época desses lápis específicos, né? Já é uma época, 1958 está escrito aqui, agora que eu estou vendo, 1958. Então, é uma época democrática, digamos assim, porque anteriormente não se permitia que a pessoa levasse cola, né, levasse uma tabelinha. E esse lápis, evidentemente, ele faz a função de uma cola, né? Porque ele tem lá a tabelinha para você saber. Então, já é um movimento de ampliação da escola na década depois da guerra, mas principalmente na década de 50, o Juscelino, que é o momento exato desse lápis, que é o momento da educação, escola para todos, dicionários do MEC, popularização da escola, tentar atingir um grupo maior de pessoas, que antes era muito limitado. Então, você tenta atingir os operários, os filhos de operários. Bom, então, esse é um lado. O outro lado é o seguinte, esse lápis também demonstra um avanço tecnológico também, porque anteriormente usava-se lápis mesmo, mas não havia capacidade técnica de se fazer um desenho, não, essa tabuada, né? Fazer os signos gráficos ali, não era possível anteriormente. Então, também é um progresso técnico, de que você consegue fazer num simples lápis a tabuada. Então, tudo isso embutido num simples lápis. Outra coisa também, o preço do lápis, né? Já é uma produção industrial que permite que as pessoas, justamente que agora estão tendo acesso à escola em maior número, maior percentual, também têm condições de comprar o lápis para poder levar. Então, veja que é todo um conjunto de coisas que esse lápis nos traz à mente. E aí chegamos ao dia de hoje com o sentido, como eu tinha dito, de como que se faz com o uso de memória externa, né? Quer dizer, a tabuada, como é que se faz com a maquininha, né? Os jovens, quando a gente frequenta qualquer mercado, o jovem que está no caixa, ele, para dar um troco qualquer de simples, 5 centavos, ou 5 reais, qualquer coisa, ele põe primeiro na máquina para dizer qual é o valor e não ousa fazer na memória, né? Então, quer dizer, veja como como eu havia dito na pergunta anterior, né? Como há uma passagem dessa memória na cabeça para a memória externa, né? Então, eu acho que tudo isso está aí. E aí você me pergunta a questão da história e da memória. Bom, a história e a memória têm uma relação complexa, porque a história em si é aquilo que você pode registrar, comprovar, argumentar com diferentes teorias, porque, naturalmente, a história é um relato sobre o passado. E, ao ser um relato, ele precisa ter teoria. Quer dizer, uns dizem isso, outros dizem aquilo. É normal que as perspectivas sejam diferentes e que as fontes também sejam diferentes. Quer dizer, a fonte, quer dizer, o documento, que quando lá na escola nós encontramos um sino ou um relógio, é muito diferente do registro por escrito que há na secretaria da escola. Esse registro é de aula ministrada, frequência, nome dos alunos, atas de reuniões. São duas formações muito diferentes, discrepantes. O relógio, o sino e essas informações burocráticas, entre aspas. E a terceira que já mencionamos, que é o fato da memória oral. Você entrevista as pessoas e vão ter uma terceira versão. Então, essas são todas memórias. Porém, a história significa incorporar essas diferentes perspectivas, diferentes fontes, diferentes objetos que nos chegaram, objetos, documentos e vozes que nos chegam, e montar uma trajetória, que é o que nos fará. Nós teremos hoje aqui, em seguida, também teremos uma apresentação da história do culto à ciência de Campinas, né? Quer dizer, então, é isso. Quer dizer, cabe à história fazer remontar um quadro complexo, com essas diferentes fontes. E mais, com perspectivas. Então, quer dizer, uns
podem enfatizar um aspecto, por exemplo, o aspecto cultural da escola, o aspecto do currículo, o que estava sendo dado, como é que mudou. Aí outros, não, o interessa é ver a quantidade de acesso da população, se houve aumento de número de pessoas nesse período. O outro ainda, as relações de gênero. É o seguinte, olha, o colégio era só para meninos, e a partir de um certo momento passou a ser também para meninas, mas eram classes separadas, depois passaram a ser classes juntas. Quer dizer, são diferentes aspectos que se pode enfatizar. Isso é o que a gente chamaria de perspectiva teórica, digamos assim. Há diferentes maneiras de se chegar a esse objeto, a esse tema. Então, a história, ela tem esse papel, digamos assim, mais complexo de unir essas memórias. A memória, como nós dissemos na resposta anterior, e que você mencionou tão bem, Diógenes, ela é afetiva. A memória é aquilo que vivemos pessoalmente ou que vivemos indiretamente. Porque a memória coletiva é isso, né? É uma coisa que olha, o meu pai dizia tal coisa, a minha avó dizia tal outra coisa, e eu mesmo, eu vivia muito com a minha avó, e ela relatava a vida dela no início do século XX. Mas relatava, eu era criança. Então, aquilo passa a ser uma coisa da minha memória, coisa que eu nunca vivi. Então, na fazenda, como é que era na fazenda, os italianos, são coisas que entraram como se fizessem parte da minha vida e não são. Então, quer dizer, isso é memória, e é afetiva, e é importante. Agora, e depois, se nós falarmos em memória social mais ampla ainda, não só do indivíduo, todo mundo tem memórias aprendidas, né? Por exemplo, olha, se nós falamos assim, olha, o Brasil foi tricampeão, ou bicampeão, ou campeão em 58, as pessoas não precisam ter testemunhado esse aí para ter olha, foi o Pelé a primeira vez em 58. Então, isso é coletivo, memória coletiva. A história se vê com esses mesmos temas, porém, fazendo essa unificação complexa de fontes diferentes, perspectivas diferentes, o que a gente quer enfatizar, o que o historiador quer enfatizar. Então, eu acho que são aspectos, não são faces da mesma moeda, mas são complementares. São aspectos complementares da relação humana com o passado. Diógenes. E é interessante que mesmo essa construção da história, ela muda o tempo, a história como narrativa. E é nesse ponto que a gente vai entrar agora nessa questão. Eu peço para a produção apresentar o slide 6. Aqui temos a fotografia de estudantes no recreio, na década de 1960 ou início da década de 70, não temos a data específica. A partir dessa fotografia, podemos produzir diversas narrativas, né? Se cada um de nós pegasse essa fotografia, poderia produzir diversas narrativas, né? E a pergunta é essa, professor Pedro Paulo: a narrativa está presente tanto na memória como na história, mas haveria diferenças ou especificidades? Olha, é muito interessante essa foto aí, que lembra-me justamente da minha época. Então, deve ser mais ou menos essa época que você mencionou aí, os anos 60, por aí. Porque o pátio, né, no recreio, mas as crianças uniformizadas, portanto, um certo tipo de comportamento induzido, coletivo, que está na escola desde antes. Essa ideia de as pessoas uniformizadas, um dos objetivos da uniformização é que todos saibam que são estudantes, a outra caracterização é evitar diferenciações sociais, porque todos têm o mesmo uniforme, e depois também isso vai junto com um certo comportamento coletivo, físico, porque e implica, por exemplo, formação de fila, distanciamento um do outro,
posicionamento quando você está em descanso e quando você está tendo que prestar atenção. Isso tudo faz parte desse tipo de arranjo que eu testemunhei, que está presente nessa foto. Então, isso é muito interessante porque mostra que isso mudou muito, né? Logo em seguida já começou a mudar e hoje em dia nós temos completamente diferente essa sociabilidade entre os alunos, né? Vocês vejam que na foto também aparece assim, mais ou menos todos calmos, né? Coisa que hoje em dia nós chamaríamos de calmos, e porque não tem brinquedos, né? Como hoje em dia é o caso, você tem uma série de brinquedos, então o intervalo é uma algazarra para fazer brinquedo, correria e também para alimentação. Coisa que tudo isso aí, nesse momento, não existia. Então, eu acho que esse aspecto da foto deve ser muito interessante, que permite que a gente veja que isso também mudou. Se nós pensarmos na escola, em outros sistemas de educação anteriores, à escola moderna, nós também tínhamos sociabilidade entre os alunos. Como é que era isso? No mundo antigo, na Mesopotâmia, era, né, por exemplo, o castigo, né, castigo que eu já mencionei, mas, por exemplo, a chibatada nas mãos, né, palmatória, que chamava-se aqui em português, palmatória. Foi utilizado até o século XX, palmatória. Então, esse tipo de punição que a gente encontra na educação até hoje, mas que era muito mais frequente. Então, eu acho que isso tudo demonstra bem essa questão da coisa coletiva que está presente, que já tínhamos apresentado ali coisas que indicam o coletivo, as imagens anteriores. Aqui é a efetivação, né? Então, você perguntou sobre a narrativa, né? Narrativa histórica e narrativa de memória. Eu acho que essa é uma questão fundamental também, porque a narrativa da memória nós conhecemos bem, que é essa, né? Todos nós contamos histórias, né? O professor de matemática que está nos assistindo, a professora de ciências, ela conta muita história. Então, quer dizer, não estou me referindo ao professor de história. Todos nós contamos história. Inclusive, a história começa como contagem de histórias, confundindo invenção e realidade. Eu sempre contava histórias para os meus filhos, para eles dormirem, etc. E eu, às vezes, contava histórias verdadeiras, outras vezes, histórias inventadas. Então, quer dizer, do ponto de vista da criança, que está ouvindo, não faz diferença nenhuma se aquilo que você está contando é algo que ocorreu ou não, né? Então, essa é a narrativa da memória que nós temos a cada momento, a cada dia. Agora, a narrativa histórica, ela, como eu disse, né, na pergunta anterior, ela tem que ter esse rigor de consultar fontes, perspectivas diferentes e formar um quadro, que é o que nós veremos em seguida, quadro da história do culto à ciência. Então, ela tem um objetivo diferente, um objetivo fixo, um objetivo determinado. Mas, mesmo assim, mesmo sendo história, sendo um relato, digamos, lógico, coerente, científico, ele não deixa de ter o seu aspecto de narrativa atrativa. Quer dizer, se não for atrativo, no século XIX, quando surgiu a disciplina, alguns desses primeiros historiadores queriam fazer o texto ser chato, ser difícil de ler, não ser agradável. Por quê? Porque isso daria, se ele não é agradável, ele é mais verdadeiro. Isso foi assim que a história surgiu. A história acadêmica, eu quero dizer, né? Mas isso mudou, logo mudou, porque, e muitos não concordavam com isso, já na época, mas, digo, o que nós vemos, desde o século XX, principalmente, é a história sendo o relato de algo que aconteceu, mas muito atraente. Se nós formos pegar um relato de qualquer desses historiadores que nós conhecemos, Mark Bloch, que todos de história conhecem, um clássico, mas qualquer período, as catedrais na Idade Média, ou qualquer outro texto sobre qualquer período
nós estamos lidando com uma obra para ser fruída. Tanto assim que o Eduardo Bueno, que é esse jornalista que escreve tanto de história, ele faz relatos verídicos, em 1808 e tal, são relatos de acontecimentos, a vida da família real, etc. No entanto, justamente é uma coisa atrativa. Então, veja que a narrativa ela está presente na memória e presente na história. A diferença é que a memória, ela basicamente funciona em torno da cabeça das pessoas, e a memória histórica, ela funciona para atingir o coração das pessoas, mas ela tem que se basear em procedimentos muito rigorosos. Isso é importante para quem lida, como todos nós aqui, com a memória escolar. Por isso a importância das várias áreas, isso não é só para o pessoal da história, tal, mas o pessoal de matemática, né, que tem mais apropriação do saber deles, enfim, e pode trabalhar a partir da memória ou de indicadores da memória de um instrumento, de um objeto, a construção da história, e cada qual pode fazer uma contextualização dessa história a partir de perspectivas diferentes. Eu queria já agradecer a Mieko, que está no nosso chat, dialogando com as pessoas, com os professores, enfim. E eu gostaria de lembrar que nós estamos... A professora Eliana, ela pede para reforçar algumas informações. E nós estamos aqui, né, trabalhando a questão da memória, do conceito memória e conceito história, dentro da perspectiva da memória escolar, né? Então, o professor, arqueólogo, professor Pedro Paulo Funari, né? Pedro Paulo Abreu Funari, que é da Unicamp, ele está nos dando essa generosidade de compartilhar esses conhecimentos. E eu pediria para a produção passar o slide 7 e logo depois o slide 8. No slide 7, temos 2 páginas do caderno de um estudante, do ano de 1930, indicando a realização de atividade que esse aluno realizou. Já no slide 8, podemos verificar páginas de uma cartilha, da qual a atividade do estudante foi realizada. Desta forma, temos a iniciativa individual do estudante e a proposta para mais que um estudante. Professor Pedro Paulo, a pergunta é a seguinte: ela envolve a questão da memória individual e da memória coletiva. Embora o termo coletiva parece muito de massificação, de massa, não identidade. Então, muitos gostam de colocar a questão da memória compartilhada. Aí vem 2 questões. A memória é sempre individual ou parte de uma experiência coletiva? Se a memória individual pode evanescer, acabar, ser eliminada, como quando causada pelo mal de Alzheimer, a memória compartilhada também pode se extinguir? Por favor, professor. Olha, bom, muito boa. Eu queria primeiro agradecer aí os rapazes que estão fazendo os sinais de Braille, né, para sinais de língua brasileira de sinais, né? Porque isso é bom, muito bom, é uma iniciativa excelente de atingir o público, e eles aí se esforçam para conseguir aqui ao vivo, né? Então, eu agradecer aí. Bom, realmente, essa questão do caderno, que põe em relação o caderno do aluno e o livro. Quer dizer, o livro é aquele material que serve de base para o professor, principalmente para o professor e depois para o aluno, porque o livro fornece aquilo que deve ser apresentado. Então, o professor é fundamental que ele tenha o guia, digamos assim, aquilo que ele vai passar, e para o aluno, para ele recorrer. Então, e o caderno é como isso chega, se efetiva. No caso, era caderno, hoje em dia pode ser outros meios de reprodução, né?
um tablet, o que for, mas de qualquer maneira, é como isso é apropriado pelo educando. Então, eu acho que demonstra bem também, novamente, a tecnologia, o papel já era um ensino de massa quando desses cadernos, porque você tinha livros que eram amplamente distribuídos, né, ou vendidos, melhor dizendo, aí naquela época, e os cadernos, embora tivesse um certo custo, mas era um método muito, digamos assim, generalizado de justamente você interagir com o conteúdo, com os professores e ser corrigido também. Corrigido, porque esses cadernos sempre, eu tenho os meus do primário, né, estão lá com a correção do professor, né? Então, eu mesmo me admiro como minha letra era feia. Continua feia, mas ela já era muito feia. Então, e o professor e a professora tendo essa tarefa heróica de conseguir entender o que está escrito, né? A gente tem que sempre se admirar disso, viu? Bom, mas de qualquer maneira, aí você perguntou a questão da memória em relação aos dois métodos, o compartilhado e individual. Eu acho que essa pergunta sua é muito boa porque as duas são perecíveis e as duas são distorcíveis. Você citou aí a doença de Alzheimer, né? Quer dizer, então, a termos individuais, fica patente, né, com a doença de Alzheimer, que a pessoa pode perder a memória, né? Então, mas a memória compartilhada, ela também é produto social e ela é muito frágil, porque a memória compartilhada significa, como eu disse, quando a minha avó falava lá da fazenda, dos imigrantes, das brincadeiras, portanto, de um meio sem luz, né, uma série de características, e está me transmitindo isso para mim, é uma memória compartilhada, mas a memória compartilhada dessas realidades, quais realidades? As realidades que ela está descrevendo, como é que era a vida naquela época em relação a hoje, isso já não é tão compartilhado socialmente. Então, é um exemplo que eu acho bom de esquecimento, porque se você for lidar com crianças hoje na escola e perguntar, ou for perguntar, trabalhar, eu acho que é isso que tem que ser feito, mas se você for simplesmente perguntar ou afirmar assim, olha, há pouco tempo atrás, há 100 anos atrás, as pessoas não havia iluminação, as pessoas viviam no meio do mato, no meio da fazenda, as pessoas viviam com pessoas que falavam em outro idioma, as pessoas não tinham como fazer uma série de coisas, não tinha geladeira. Quer dizer, esse tipo de coisa que nos parece, assim, para a pessoa que é mais estudiosa do tema, o professor de história, digamos, parecerá evidente, mas como memória compartilhada não é, né? A memória compartilhada não é de que a sociedade mudou tanto em tão pouco tempo e que os nossos avós, bisavós, viviam completamente diferente, né? Não é só a tecnologia, costumes também. Um outro exemplo, a minha avó, ela também casou-se, essa mesma avó casou-se com 15 anos. E ela casou-se com um homem que tinha 35. Hoje em dia, isso chamaria atenção. Na época, uma coisa normal. Então, são coisas assim, e isso tudo eu estou falando principalmente por memória, porque aí, no caso, essa informação, assim, a minha avó falava, olha, eu passei de cuidar da boneca imediatamente para o primeiro filho. Assim, ela era então, nas palavras dela, na maneira como ela mesma encarou isso, né? Então, isso, para ser compartilhado, aí chegamos à questão que você pôs. Para que na memória escolar isso seja compartilhado, é importante que não só na disciplina História, mas em todas, nós tenhamos, os professores todos, tenham isso como uma meta, esse compartilhar da trajetória da matemática, porque a matemática não é só como ela está sendo apresentada hoje, ou a geografia. Eu gosto também muito da geografia, porque um outro exemplo que eu sempre uso é assim, hoje em dia nós falamos
em Nordeste. Mas, se nós formos olhar em muitos lugares, tem escrito assim, Casa do Norte. Então, hoje em dia, memória compartilhada, mas por que Casa do Norte? É gente da Amazônia? Não. É que essa Casa do Norte foi feita numa época em que todo o Brasil, lá para cima, digamos assim, era norte. O que nós chamamos hoje de Nordeste. Por quê? Porque não havia essa divisão no IBGE. Essa divisão do IBGE é da década de 40. Então, quer dizer, é importante isso, porque senão você frequenta o seu próprio ambiente, a criança e o adulto mesmo, e frequenta, vê lá, Casa do Norte, e não está bem, como ele não sabe que isso aqui foi criado na década de 30, a Casa do Norte, e, portanto, isso no Brasil inteiro, hein? Não é só em São Paulo, no Rio de Janeiro, etc. Então, eu acho que essa pergunta, Diógenes, nos põe a importância de toda a comunidade escolar estar envolvida nessa memória compartilhada. Compartilhar a história da escola, especificamente, ela é muito importante para dar uma dimensão de profundidade no tempo para todos, professores, pais e alunos. Diógenes. Professor, muito obrigado. Foi um momento muito rico. Isso, e aos colegas, os alunos que provavelmente estejam assistindo, ou da comunidade escolar, essa reflexão que o professor Pedro Paulo apresentou para nós é muito rico para pensarmos a memória escolar e a construção de histórias de nossas escolas, né? Que hoje a gente pode fazer assim, dessa forma, no ano que vem pode ser com outra perspectiva, enfim. Em outro momento pode até criticar esse momento. O importante é que deixemos para as futuras gerações assim, parâmetros para eles falarem, olha, eles fizeram errado, mas eles justificaram por quê, né? Vamos agora às colocações que vieram do chat, professor. E tem eu começo por uma sensacional. A professora Irene Barros, ela diz que é a questão, professor, das permanências. Há mudanças durante o tempo, mas também há permanências. E a professora Irene Barros diz, até hoje há letras indecifráveis. Então, depois, se o senhor puder comentar um pouco sobre essa questão da permanência, né? A professora Luciane, ela coloca que o professor Adel Modazi, autobiografia e biografias, né? Então, tanto a professora Luciana quanto o Adel Modas diz autobiografias e biografias para pensar essa questão da memória e da memória escolar, pensando nisso. Também uma instigação para o senhor, professor. O senhor lembra da foto do recreio? Sim. Que o senhor disse que eles estavam calmos, tal. Aí a professora Carolina diz, como podemos perceber a calmaria numa foto? E por último dessa lista, o professor André Luiz apresenta o mimeógrafo. O senhor lembra do mimeógrafo, professor Pedro Paulo? Sim. Mimeógrafo, memórias e histórias de professor? Ele faz essa questão. Então, olha, todas as observações ótimas. Porque, bom, começando aí pelo mimeógrafo, eu sim, também sou da época do mimeógrafo e todos nós usávamos, não só para passar como professores, e eu mesmo também como aluno recebia as coisas mimeografadas. E aí tem uma série de questões, que é o fato de que escrevia-se com erros, né, de grafia. Não tinha como, vinha errado, porque você não tinha como corrigir. Então, ainda mais sendo mimeógrafo. Então, é ótimo. Isso demonstra também uma coisa, a questão da perenidade desses documentos. Porque eu mesmo joguei fora, há alguns anos atrás, uma quantidade imensa de
impressos não, coisas datilografadas por mim para uso em sala de aula, acetatos, que são transparências para serem apresentadas, que eu usava muita transparência. Então, eu joguei uma quantidade imensa de transparências, porque já não tem como usar, né, a transparência em sala de aula. Então, isso nos leva a um problema da memória, porque isso significa que, ao contrário daquele caderno que está preservado, boa parte desse material ele está sendo dispensado até pela quantidade de material, acúmulo, né? Então, eu acho que esse é um problema. E um problema maior hoje, porque hoje, como tudo é eletrônico, em pouco tempo desaparece. Eu mesmo tive uma publicação que eu fazia, História e História, que publicava artigos de diversas pessoas, por um motivo técnico, ele saiu do ar e tudo que estava lá se perdeu. Então, eu acho que é fundamental, sim. Com relação à perenidade, assim, a professora mencionou a questão das letras. Eu acho que, bom, primeiro, esse é um problema que todos nós, eu não escrevo muito bonito e eu enfrento isso. Antes de que os alunos começassem a usar tudo o Word, né? Sempre enfrentei essa questão. E isso é importante porque também a própria grafia, ela demonstra algo coletivo, compartilhado, Jorge, porque a gente que lida com documento escolar, você percebe que, além da diferença da grafia da pessoa que está escrevendo lá, a época, o estilo 1900, estilo 1920, estilo 1940, muda o estilo compartilhado. Então, eu acho que isso é uma coisa também que é importante ter em mente para verificar que não é só que a letra é bonita ou não, por exemplo, a minha letra que não é muito bonita, também já se reflete uma época em que se permitia isso, que a letra não fosse tão boa e o aluno não fosse reprovado, punido por não ter uma letra tão boa. Porque anteriormente você tinha que, até você conseguir fazer a letra certinha, do jeito que era o modelo. Daí que é estilo 1920, estilo 1900. Então, e ao mesmo tempo, isso é um pouco elitista também, né? Além de ser, a pessoa, o estudante, ele tinha que se conformar, né? Que é uma coisa psicológica importante aí. Decorar, né? Quando você decora, você também tem que interiorizar aquilo. Né? Você tem que tornar uma segunda natureza. Né? Então, eu acho que esse tipo de princípio, que era muito comum, hoje já não é, felizmente, mas então é importante ter isso em mente, porque as pessoas funcionam na cabeça de maneira muito diferente, se você decora coisas ou se você não decora, que é o mundo que vivemos agora. A observação da professora sobre a foto é muito interessante, porque ela tem razão, sem dúvida. Quando você tem uma foto, as coisas estão paradas na foto, quase que por definição, a exceção de foto de jogo de futebol, gol, né, em que você percebe o movimento. Mas a questão é que, aí eu queria falar, na minha pressa eu não expliquei tudo, mas é a questão basicamente de que o pátio se tornou um local de diversão. Então, você tem escorregador, você tem balanço, você tem um negócio de areia, tanquinho de areia, enquanto que, numa situação anterior, que é essa que aparece na foto e na qual eu presenciei, esse período de recreio é um período para que você se recomponha. Né? Você se recompõe, não é um período para você fazer algazarra, etc. Quer dizer, mesmo no período de descanso, recreio, você tem uma ordem. Por isso que eu disse que quando você faz a fila, você faz o distanciamento, você fica em posição de sentido, e aí tem posição de descanso. Hoje em dia a gente pensa que é só militar. Não, na minha época era posição de descanso. A posição é uma posição. Muita gente ainda usa, eu uso essa posição de descanso. Né? Eu automatizei, uma posição de descanso. Na rua a gente vê muita gente, né, de igreja, quando você vê as pessoas em posição de descanso, que a gente chama. Que é o quê? Uma posição em que a pessoa não está com os braços estendidos,
E, portanto, fica põe as duas mãos para trás ou para frente, ou coisa assim. Então, eu acho que isso é uma mudança também, como as demais coisas que eu mencionei, de como a escola se populariza, a escola se democratiza, a escola, ao mesmo tempo, passa a ter relações mais diretas entre professor e aluno. Então, eu acho que isso em todos os níveis, né? Primário, secundário e superior, isso acontece. Então, eu acho que isso é importante como memória escolar, porque a criança, volto a dizer, a criança ela não conhece esse outro mundo. Então, essa foto, seguramente a criança vai falar, poxa, mas que diferente, que mundo, essa pessoa aí deve ser né? Deve ser tão antigo quanto aquele personagem da novela dos 10 Mandamentos, porque é mais ou menos assim, né? É tão distante isso aí quanto o Noé, né? Digamos assim. Então, eu acho interessante isso. Obrigado pelas perguntas, gostei. Nós que agradecemos, professor, foi muito rico. O senhor volta, o professor Pedro Paulo, ele volta, ele contribuiu valiosamente no final do encerramento dessa live. Mas eu gostaria também de agradecer a professora Eliana, que fala da mudança corporal. Como o professor Pedro Paulo, ele teve pouco tempo, então, lógico, e as próprias imagens, não deu para aprofundar cada uma e aprofundar o tema do memória e história, e a memória escolar, mas é só para levantar questões. Diógenes, eu ia dizer o seguinte, eu vou mandar depois no YouTube, eu vou colocar lá umas referências, que esse comportamento corporal realmente tem estudos muito interessantes mostrando como mudou, como a escola formava esse comportamento e hoje em dia é outro tipo. Então, eu acho que é muito interessante a observação dela e eu me comprometo a depois colocar lá. Por favor, e também a professora Soraya, ela coloca a questão do mimeógrafo e da máquina de datilografar, perdão. A professora Irene Barros coloca que na década de 70 era moda a letra caidinha. É verdade, professora, eu também, uma época eu peguei na moda. O professor Carlos diz uma coisa muito importante, professor, que os documentos burocráticos, digamos assim, também são documentos históricos e têm sua memória. Só que nós temos que cuidar, como no caso do prontuário dos alunos, que certo tempo eles não podem ser publicizados, né? São questões, então a gente tem que tomar cuidado nisso. Enfim, agradecemos a todos, eu agradeço especialmente a Paloma, a produção, a Mieco, que ficou no chat, ao Carlos, ao Felipe, a Maristela, a Regiane, a Eliane, e também, professor, depois também aquela questão da arqueologia na escola, se o senhor não puder colocar no... Né? Eu coloco, sim, a questão de como a arqueologia pode ser usada para professor de matemática e de outros. Isso. Pensando sempre que nós estamos trabalhando com memória escolar, e não independe da data da escola, se é nova ou é velha. Cristina, agradeço e passo a palavra. Ai, que delícia de conversa, né, professor Diógenes? E a interação no chat também foi muito interessante, né? Acho que as pessoas se identificaram muito com o assunto, né? Professor, continua aí mais um pouquinho, que a gente chegou no terceiro bloco, e agora, como sempre, a gente vai ter a história de um objeto do acervo histórico e a história de uma escola da rede. O acervo histórico, como muitos de vocês já conhecem, é constituído por diferentes conjuntos documentais em diferentes suportes e que fizeram parte da história da antiga Escola Caetano de Campos, a escola que funcionou no edifício da República, onde está hoje a Secretaria da Educação, a escola que funcionou até 1977.
fazem parte desse rico acervo. Alguns objetos que vocês viram na apresentação anterior, como o relógio, o sino, as cartilhas, livros de registro, fotos da época, materiais didáticos, objetos do cotidiano escolar, como aqueles lápis que vocês viram também, trabalhos de aluno, de professor, e um acervo que hoje soma mais de 40 mil itens, e que está sob a guarda da IFAP, através do CRE Mário Covas e do Núcleo de Memória. E para o dia de hoje, de novo, nós não trouxemos só um objeto. Então, a gente vem trazendo coleções de objetos da Caetano de Campos para comentar e contar um pouquinho da história. Esse conjunto que a gente trouxe hoje é o Giz e a Lousa, ou quadro negro, né, como muitas vezes já foi chamado. Então, eu trouxe aqui algumas imagens, e imagens que remetem às mudanças e permanências, como uma professora falou aí, comentou no chat, né? Então, eu vou pedir para a produção colocar o PowerPoint, por favor, da história do objeto. E no primeiro slide, a gente tem o estojinho do professor. Quantos de vocês já não lembram, né, desse estojinho? Quando eram alunos, lembro do estojinho do professor, e vocês, enquanto professores, também com esse estojinho, né? Alguns eram customizados, tanto pelo professor quanto pelo aluno, né? Tinha professor que deixava a gente escrever nos estojinhos, fazer assinaturas. Tinha professor que pintava, fazia toda uma decoração artística no estojinho, outros não ligavam muito. E a gente tem também alguns outros objetos que eram utilizados aí com giz, né? O compasso, por exemplo, principalmente nas aulas de geometria, né? E aí do lado a gente tem a presença de uma professora e um aluninho interagindo aí na lousa, né? E não tinha felicidade maior para o aluno do que ir para a lousa, né? Claro, para brincar, para desenhar, então alguns ficavam ainda com medo quando a professora chamava para resolver alguma questão. Mas, de qualquer maneira, pegar os giz, os restinhos de giz que ficavam na lousa para poder escrever antes da professora chegar, ou até levar para casa o giz para poder escrever em casa, isso faz parte da nossa memória afetiva. E quantos de nós também não ganhamos lousinhas em casa, né? Quando brincávamos de ser professoras, e aí os pais da gente davam lousinha e giz para a gente brincar. No próximo slide, a gente tem a imagem da caixinha de giz. Bom, quando chegou o giz colorido, foi maravilhoso, né? E aí, quando chegou o giz colorido de boa qualidade, o professor de arte que vai saber do que eu estou falando, né? Era maravilhoso, porque aí a gente tinha um material com colorido muito especial, não era aquele colorido apagadinho. Então, nem todas as escolas tinham, às vezes a gente tinha que comprar para levar esses mais caros, mas a produção na lousa ficava fantástica, né? E os alunos também gostavam, e eles também gostavam de utilizar, né? Aí, o próximo slide, a gente tem uma imagem aí de uma escola, da Escola Caetano de Campos, uma sala de 1908. Lá no fundo, não está dando para vocês verem muito, mas lá no fundo tem uma lista de alunos aplicados e comportados, escritos a giz. Imagina, hoje, se nós fizermos uma listinha dessa, imagina o que não vem na sequência, né? Hoje seria impossível fazer essa listinha. Mas está lá uma sala só de meninos e que tem muita história, muita informação para a gente explorar isso só com essa imagem, né? Eu vou passar agora os próximos slides, vocês podem, a produção pode ir passando, a gente tem a sala de 1960, pode passar o próximo slide. Então, são imagens da professora, interação de alunos com giz. Próximo slide. Pode ir rodando aí até a última imagem. Que a gente termina aí com essa imagem do Jardim da Infância. Eu não quero me estender muito, porque eu vou chamar a Elaine, que é da equipe, nossa colega de trabalho aqui da IFAP, que ela vai fazer uma abordagem sobre esse item tão simples, que parece tão insignificante, mas tão simbólico na memória escolar aí, na nossa memória, dentro dessas mudanças e permanências. Elaine, é com você. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada, Cris, pelo convite. E, assim, a quanta lembrança vem, né, quando a gente fala
dessa coisinha, assim, esse objeto simples que é o giz, e o grande companheiro dele, que é o apagador, né? E mais a lousa, porque ele tem toda uma centralidade desses objetos na escola, né? Por isso que a gente sempre tem alguma memória, né? A Cris falou das memórias de aula, eu me lembro de muita coisa do intervalo também, né? Eu me lembro, por exemplo, que no fundamental era quase que uma ousadia você ir lá no recreio e colocar o seu nome na lousa, né? Então, justamente porque aquilo tinha uma importância, né? Então, eu vou falar um pouco dessa tecnologia, né? Que, na verdade, a gente, quando fala do GIS, a gente está falando de um combo de objetos que compõem a tecnologia, né? Que é o giz, exatamente, o apagador, como eu falei, o quadro escolar, que uns chamam de quadro negro, quadro verde, quadro branco, não importa. E a vocalização do professor, a gente falou tanto disso, né? De quanto que a oralidade tem uma importância, e então, assim, a própria maneira como o professor também se coloca diante desses objetos, ele compõe esse combo aí tecnológico. Eu tenho uma amiga que ela conta uma história que há uns anos atrás ela achou uma máquina de escrever na casa dela. E ela chamou o neto dela e falou: olha, isso aqui é uma máquina de escrever, né? Você nunca viu? Ó, o Pedro Paulo está já levantando a mão, falando que ele também acho que já passou, acho que todo mundo, né? Assim, já passou por essa experiência. E quando ela mostrou a máquina de escrever, o neto dela falou assim: nossa, essa impressora, esse teclado já tem impressora, que incrível isso, né? Então, se a gente apresentasse, quer dizer, eu acho que para a visão do aluno de hoje em dia, que é bem imerso nessa questão tecnológica, na cabeça dele, assim, você juntando esse combo do giz, o apagador, e a lousa, você tem aí um grande editor de texto, né? Um editor de texto que é síncrono e que pode se transformar em várias coisas. Ele pode se transformar num belo quadro, como ele pode se transformar num texto que o professor escreve, os alunos editam, ou o professor demonstra para os alunos. Ele pode se transformar num infográfico, por exemplo, quer dizer... a gente costuma achar que o giz e a lousa estão muito ligados na escola tradicional, mas a gente tem que fazer toda uma discussão de que, na verdade, não é tanto o objeto em si, a tecnologia em si, que traz essa tradicionalidade, mas é o uso que a gente faz dela, é a abordagem pedagógica que a gente tem a partir desses recursos educacionais, né? Então, a Cris e o Diógenes me pediram para falar um pouco da história dessa tecnologia, e aí eu trouxe assim, que existem pessoas, né, as pessoas mais animadas falam que as pinturas rupestres, né, foram a primeira tecnologia de informação e comunicação que a gente teve aí na história da humanidade, né? O Pedro Paulo também está concordando comigo, né? Depois, até se você puder comentar, eu acho que tem mesmo essa característica. Em algum momento, alguém precisou registrar alguma coisa ou precisou demonstrar alguma coisa para as outras pessoas enxergarem, e aí que só surge um pouco essa lógica de você mostrar um pouco o que você está pensando e, a partir disso, compartilhar e construir conhecimento. Então, eu queria ficar nisso, né? Porque isso depois, se a gente leva para o âmbito escolar e a gente vai trazendo isso na história de um objeto tão simples, a gente vê que isso está presente e pode ser potencializado o tempo todo. Os primeiros registros que a gente tem são da Índia, na verdade, né? Só um minutinho aqui.
A Índia, no século XI, foi onde a gente teve os primeiros registros de uma coisa parecida com a lousa, e essa foi uma tecnologia que foi se construindo ao longo do tempo. Então, no começo, nós tínhamos as caixas de areia, que os alunos escreviam na caixa de areia, depois os alunos passaram a ter a lousa propriamente dita, que era uma placa de ardósia que tinha uma moldura e que aí o aluno escrevia, e aí a gente era numa época ainda que o professor falava, ele não utilizava um quadro central, e à medida que ele ia falando, ou que ele ia dando alguns elementos, os alunos iam escrevendo, ou iam exercitando a escrita ou a matemática naqueles quadros, né? E a gente, a lousa e o giz, mais ou menos como a gente percebe hoje, elas vêm aí do século XIX, né? E a introdução do quadro escolar, que é esse quadro maior do professor, ainda que ele tenha muito essa centralidade, que é um pouco que a gente critica no ensino tradicional, ele tem uma característica incrivelmente forte de democratização e de universalização do ensino, porque se vocês, assim, se a gente imagina que antes o professor falava e o aluno individualmente tinha que anotar, você precisava, em muitos casos, você tinha os alunos mais velhos que acabavam ajudando os alunos mais novos, né? Ele tinha toda uma complexidade que, com o fato de você ter um professor podendo demonstrar no quadro e concretizar algumas coisas, ilustrar algumas coisas, a gente conseguiu ter uma estrutura que possibilitou com que as classes fossem maiores, e a partir disso a gente pudesse chegar numa escola que chegou a atingir uma quantidade bem maior de pessoas, né? Isso está na origem da escola pública, isso está na origem da educação que, enfim, que a gente conhece até hoje. E hoje a gente tem similares, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui o giz que eu mostrei para vocês, e a gente tem, parece que é um salto, mas aqui eu estou mostrando um pointer de apresentação, né? Então parece que existe um salto de uma coisa para outra, mas na realidade o DNA dessas duas coisas é muito próximo. E aí, assim, eu volto a reforçar que, independentemente do objeto que está sendo utilizado, do recurso que é utilizado, é muito importante essa ligação com o método que está sendo apresentado. Então, você tem usos tecnológicos você pode pensar nas tecnologias mais avançadas hoje, inteligência artificial, realidade aumentada. Isso não garante que você tenha uma educação efetiva que faça o aluno aprender e que seja, enfim, que cumpra o seu objetivo, né? É preciso que e em contrapartida, você pode sim, utilizando recursos mais simples, utilizando o giz e a lousa, trabalhar metodologias ativas em que o aluno seja colocado no centro do processo, né? Aí eu queria finalizar minha fala com aquela última foto que a Cris mostrou, que vocês vão se lembrar que tem um quadro lá que a professora está demonstrando uma contagem, né? E você tem lá mesinhas em círculo em que os alunos estão com algum objeto tátil, alguma coisa assim. A próxima, não, é essa daí mesmo. E aí você pode ver que você tem um contexto, ainda que seja um contexto, uma sala de aula tradicional, mas você tem já uma tentativa de você ter um compartilhamento de informação, um trabalho conjunto entre os alunos, a lousa compondo com outros recursos educacionais, a professora tendo essa oportunidade de fazer uma fala para todo mundo igualmente. Então, isso é um uso assim, bastante interessante
dessa tecnologia. E hoje a gente tem também recursos, como, por exemplo, o Jamboard, que você pode compartilhar online, colocar os seus recursos na nuvem, você tem o Padlet, você tem uma série de outros recursos que vocês já devem ter visto, né, nesse período. Tem várias diretorias de ensino que dão formação disso, a própria EFAP também já deu formação, em que você, na verdade, você traz um pouco esse embrião, né, do que é trabalhado no quadro e que você transforma num aplicativo que hoje mais focado na tecnologia de hoje. Então, assim, eu queria concluir a minha fala dando uma referência para vocês. Tem um texto bastante interessante sobre a história, que é da professora Valdenisa Maria Lopes Barra, que é a lousa de uso escolar, traços de uma tecnologia da escola moderna. Se vocês colocarem Valdenisa Barra, tracinho lousa, lá na busca do Google, vocês com certeza vão chegar nesse texto. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigada, Elaine. Foi fantástica a sua colaboração aqui com a gente. Precisaria de um dia a mais para a gente poder falar sobre esses recursos, né? Eu vou chamar o Felipe agora. Felipe, você tem 2 minutinhos para contar a história da nossa escola escolhida de hoje. Felipe, não conseguiu entrar? Presente. Rapidinho, tá, Alô? Felipe? Certo. Vou pedir para colocar os slides da história da Escola Culto à Ciência, por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu vou contar uma breve história do Colégio Culto à Ciência, que fica localizado na cidade de Campinas, no interior do estado de São Paulo. O início da história dessa escola se deu no ano de 1870. O local planejou criar uma escola voltada para o ensino de meninos de classes pobres e de baixa renda, e que fizesse um ensino separado do ensino religioso, um ensino totalmente ligado à ciência, à razão, né? E eles tinham muito o projeto republicano e positivista no seu projeto republicano e positivista nas suas ideologias, né? Essa escola, ela teve a peculiaridade de começar como uma iniciativa privada e particular na época do Império, né? Ela foi funcionando como uma escola privada no início da República. No período do início da República, essa escola chegou a passar, no ano de 1892, ela passou para a prefeitura. Em 1894, passou para o governo do estado. Por que ela passou da rede privada para a rede pública, né? Havia os seguintes problemas. A escola tinha problemas financeiros, os diretores da escola passaram a compor o governo republicano, e eles também tinham um problema muito sério com surtos de febre amarela. Até 1908, a escola Culto à Ciência, ela tinha problemas sérios tinha anos de interrupções, faltas de alunos por causa de muitas doenças de febre amarela que afetou a cidade de Campinas no final do século XIX. Bom, esse prédio que vocês estão vendo aí nesse slide, ele foi construído logo no início, ele segue uma arquitetura francesa do século XVII, e no ano de 1896, ele foi denominado Ginásio de Campinas. Então, era uma escola voltada mais para o ensino intermediário, entre o básico
e os ensinos mais avançados, né, o ginásio. Bom, no ano de 1942, a escola foi dividida em 2 ciclos, o ciclo ginasial e o ciclo científico ou clássico, que seria o embrião, o estágio anterior do nosso atual ensino médio, né, o clássico científico, né, e passou a se chamar Colégio Estadual de Campinas. Próximo slide, por favor. Obrigado. Bom, no ano de 1946, a escola estava comemorando o seu cinquentenário, 50 anos de existência. E os alunos estavam fazendo um requerimento para que o ginásio de Campinas voltasse a se chamar Culto à Ciência, que era o nome original da escola na época do Império. O governador Adhemar de Barros, ele entendeu o contrário, ele achou que eles estavam querendo cultuar a ciência, e ele chegou a propor o nome Colégio José Bonifácio, em homenagem ao José Bonifácio de Andrade da Silva. Mas, esta ideia passou a se chamar, em 1947, Colégio Culto à Ciência, definitivamente. Bom, essa escola, ela tinha, durante o período republicano, ela recebeu bastante recursos, verbas, materiais, e que eles até hoje estão bem preservados. Próximo slide. Inglês, alemão, italiano, francês, grego, e além disso eles tinham também curso de astronomia e mecânica. Né? Bom, outra coisa também que a gente pode mencionar sobre a história dessa escola, né, que ela também contou com vários alunos ilustres. Por exemplo, passaram por essa escola o Júlio César Ferreira de Mesquita, um dos fundadores do jornal Estado de São Paulo, o apresentador Fausto Silva, a atriz Regina Duarte, o aviador Santos Dumont, e também essa escola ela tem uma ligação com o futebol local, onde no ano de 1900, alunos do Colégio Culto à Ciência fundaram o clube da Associação Atlética Ponte Preta. Todos os fundadores do clube Associação Atlética Ponte Preta foram alunos do Culto à Ciência. E, próximo slide, por favor. Uma coisa que a gente pode destacar no Colégio Culto à Ciência é que eles têm um trabalho muito exemplar de memória e de preservação do seu patrimônio, tanto arquitetônico quanto material. Eles preservam os antigos livros, preservam as antigas carteiras, eles preservam o antigo museu pedagógico, e é um trabalho muito bem feito, multidisciplinar, que envolve toda a comunidade escolar, alunos, professores, funcionários, ex-alunos, e podemos citá-la como um bom exemplo também nessa discussão da gente discutir a importância do patrimônio, a importância das memórias, o trabalho com a memória, que pode envolver muitos elementos, e ele é bem rico para diversas pesquisas, né? Então, bom, acho que é isso que eu encerro a minha fala, encerro agora a minha fala e agradeço a paciência e a oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, Felipe. Estamos chegando ao fim desse encontro, infelizmente passou muito rápido, né? Obrigada, Elaine, pela apresentação de vocês. Professor Pedro Paulo, muito obrigada pela participação e mais uma vez aqui conosco, tentando desenvolver aí, incentivar os professores, os profissionais da educação a desenvolverem o projeto de memória nas suas escolas. Eu vou pedir para a produção colocar aí o último slide, que é do CRE. Se vocês que estão assistindo o programa tiver interesse, quiser conhecer um pouco mais sobre o acervo histórico da Escola Caetano de Campos, acesse o nosso site.
Se vocês precisarem de orientações sobre o programa Memória Escolar e do HC Patrimônio, também tem informações nesse nosso site, na IFAP, no Cremário Covas. E se você quiser agendar um horário para pesquisar o acervo histórico ou precisa de orientações para a elaboração de projetos e ações de preservação da memória, escreva um e-mail para nós, nucleodememoriacre@educacal.sp.gov.br. Professor Pedro Paulo, muito obrigada mais uma vez. Eu quero agradecer a equipe do Núcleo de Memória e do CRE todo que colaborou com a gente. Eu encerro esse programa informando que essa gravação vai ficar disponível no YouTube, no canal de desenvolvimento profissional do Centro de Mídias. Quero agradecer a equipe da IFAP, a Mieco, que ficou lá no chat. Felipe, desliga o seu microfone, por favor. Então, eu quero agradecer a todo mundo aí que colaborou para que esse programa acontecesse hoje. Obrigada por tudo e até o próximo encontro.